Olá, amigos desse Tempo e Espaço, eu sou Maíra Guapindaia, historiadora, e esse aqui é o canal Eu Quero Falar de História. Hoje nós vamos falar de um conceito específico que se chama gênero. Sim, gênero. E ao contrário do que o governo quer te convencer, essa não é uma ideologia para tentar acabar com a família tradicional brasileira. Em história, especificamente, isso é um conceito muito bem trabalhado e estudado já nos estudos de história das mulheres e do gênero há algum tempo, e hoje eu vou te explicar de uma forma bastante sucinta o que isso significa. Para começar a introduzir esse debate, eu vou utilizar uma historiadora chamada John Scott, que tem um artigo já bastante clássico que se chama Gênero como uma categoria de análise histórica, e é justamente no conceito desenvolvido pela John Scott de gênero que eu vou me basear. Segundo ela, gênero é um conceito, como eu falei anteriormente, uma categoria que permite os historiadores, os cientistas sociais, etc., mas aqui eu estou focando no campo da história, permitem os historiadores entenderem as diferenças socialmente e culturalmente construídas entre os sexos ao longo do tempo. Claro, como toda categoria histórica, as diferenças de gênero, por serem socialmente construídas e estarem dentro de um processo histórico, o que são considerados coisas essencialmente masculinas ou essencialmente femininas, elas vão variar muito ao longo do tempo, mas como tudo em história também vão haver determinadas permanências. Para essa questão ficar um pouco mais palpável, digamos assim, eu vou trazer para vocês um exemplo. Nós temos aqui duas imagens que eu vou apresentar agora para vocês, né, que a gente pode considerar como fontes históricas imagéticas, e eu quero que vocês olhem essa imagem e percebam o que há de comum entre as duas. Vejam bem que tem bastante semelhanças entre elas. Na primeira imagem que a gente pode ver, ela na verdade é uma gravura do século XIX que vem de um jornal voltado especificamente para o público feminino, um jornal português que se chamava O Correio das Damas. A outra imagem ela já é da segunda metade do século XX, já é de 1950 e é um selo postal brasileiro. E o que a gente vê de comum em ambas as imagens, apesar de que tem um distanciamento aí de quase um século de diferença entre elas, né? A gente vê a figura de mulheres, né? Tem figura de crianças junto a essas mulheres e também gravuras relacionadas ao mundo, ao universo da escrita e ao universo da leitura. O que a gente pode pensar a partir dessas imagens? No século XIX, especificamente, quando se começava então a falar de uma maneira um pouco mais universal, digamos assim, de se educar mulheres no sentido de elas irem para as escolas públicas e começarem a frequentar as escolas e ter propriamente uma educação, um dos argumentos que se utilizava muito na época é que as mulheres precisavam ser educadas, ou seja, formalmente educadas, né, passar por uma educação escolar, porque elas eram as primeiras mestras, elas eram as professoras dos homens. E esses homens, eles sim seriam as pessoas que iriam cuidar da vida pública, né? E é por isso que as mulheres deveriam receber essa educação, porque elas seriam as primeiras professoras desses homens que iriam para o universo do trabalho, para a vida pública e etc. Então, quando se fala de educação feminina, esse debate começa a aparecer de uma forma um pouco mais forte a partir ali do século XVIII, né? E que continua a todo vapor no século XIX, se associa a esse papel da mulher como a primeira mestra dos filhos. Né? E aí o que a gente vê? Ao longo do século XX, a educação feminina, no Brasil, então em outros países do Ocidente, quando a gente pensa no caso de Portugal ou no caso da França também, né, ela vai começar a ganhar cada vez mais um caráter oficial, o Estado vai começar a oferecer educação para as mulheres, né, e esse imaginário de que elas deveriam ser educadas justamente para educar seus filhos e também para cuidar da casa, isso continua. Tanto que a gente vê que numa imagem que é um selo postal, né? Pensa, um selo postal, algo que foi feito para enviar uma carta, né? E tem esse imaginário ali do que essa mulher deveria, como ela deveria se comportar e por que ela deveria ser educada ali nessa figura especificamente.
Só que tem uma diferença muito grande para esse selo postal, porque ele é um selo em homenagem ao primeiro congresso dos professores primários de Salvador. E aí, quando fala de professores primários, qual é a imagem que é representativa para ser estampada? É justamente uma mulher, professora primária, né, cercada de crianças, lendo alguma coisa, ensinando alguma coisa. Então, a gente vê como do século XIX já para o século XX, essa noção de gênero, de que as mulheres deveriam ser educadas para educar seus filhos, isso na verdade extrapolou, né, para a vida pública. As mulheres começaram então a entrar nesse mercado de trabalho específico que é do ensino de crianças, né, de professoras primárias. E essa noção, essa diferenciação de gênero, que as mulheres são mais aptas para isso do que homens, isso, claro, eu digo aqui é uma construção cultural, né, que acabou se naturalizando, isso passa, então, ao longo do tempo, a ganhar um caráter público. Tanto que uma das primeiras profissões que as mulheres entraram mesmo em massa no mundo público foi o papel de professora. Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque eu acho que ele é muito claro para a gente conseguir entender o que é essa construção de gênero e como determinadas características estão ligadas ao universo feminino e como isso se constrói, permanece e muda ao longo do tempo. Então, esse é o caso específico da educação feminina e também da entrada das mulheres nesse universo do professorado, né? E aí, a partir daí, se começam, né, uma série de construções que a gente tem até hoje, como, por exemplo, a grande maioria dos professores que trabalham com o ensino primário ainda são mulheres. Muitas vezes elas estão associadas à característica de uma professora primária às características maternais, apesar de que, se a gente para pensar, isso na verdade é uma profissão, e essa questão da maternidade não teria necessariamente nada a ver com isso, mas porque isso foi construído ao longo do tempo, essa questão acabou se internalizando e ficando. Então, é isso, acho que a gente tem que entender que conceitos históricos, eles estão sempre acontecendo, eles têm um impacto totalmente na nossa vida, eles têm um processo a ser entendido e a gente tem que levar em consideração que isso também influencia a nossa vida até hoje. Porque algumas profissões são mais consideradas no universo feminino e outras são consideradas no universo masculino, por exemplo. Isso não se dá por características biológicas, não como entendem as ciências sociais e as ciências humanas. E a gente usa essa categoria gênero, esse conceito gênero, para entender como essas construções elas foram sendo feitas no universo cultural de uma determinada época e como elas se passaram ao longo do tempo. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco o que é gênero e como ele é um conceito, na verdade, que ele é utilizado de uma maneira muito séria nas ciências sociais e humanas e que existem estudos sérios sobre isso e que isso, na verdade, não é uma ideologia, né? Essa palavra ideologia não tem nada a ver com os estudos de gênero, dessa forma como a gente coloca, e como isso pode ser, na verdade, pensado e, inclusive, sentido e aplicado no nosso dia a dia. Então, até a próxima!